jogos pela expulsão contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, está liberado e à disposição. A gente já vai falar sobre o Gabigol, que não está relacionado, há a expectativa de que possa e deve ser relacionado no fim de semana, mas começando com um jogo em geral. Temos um Flamengo campeão na Copa do Brasil, que ele tenta salvar o ano com aquele título, mas fica a questão do Filipe Luís para o ano que vem. Tem coisa a ser feita já pensando em 2026, o PAC. Assim, acho que em termos de objetivo para o Flamengo é tentar terminar o campeonato o mais alto possível. O Flamengo não será campeão brasileiro, tem aí tentar buscar o Fortaleza, tentar buscar o Palmeiras, não sei se é possível, mas é tentar terminar o ano na posição mais alta, porque o ano do Flamengo não foi bom. E o título da Copa do Brasil não faz o ano do Flamengo bom, né? O Flamengo ganhou dos títulos importantes que ele disputou, o menos importante deles. Então, assim, tentar terminar na boa onda, né, na vibe boa deste título e terminar a temporada vencendo jogos, subindo um pouquinho dentro do que dá para subir no Campeonato Brasileiro, para tentar trabalhar essa boa impressão deixada na reta final e surfar nessa onda para o ano que vem, é o máximo que o Flamengo pode fazer, né? A gente teve o debate dos presidenciáveis do Flamengo ontem aqui na ESPN, um debate de bom nível apresentado, pelo menos não tivemos nenhum tipo de intercorrências, o que já é um ponto positivo. Mas os três candidatos falaram em manter o Filipe Luís. Evidentemente, o Rodrigo Dunche, que é da situação, mas tanto o Maurício de Matos quanto o BAP, os outros dois candidatos, falaram em manter o Filipe. Então, me parece uma voz uníssona dentro do clube que o Filipe será o técnico para a próxima temporada. Então, quanto mais o Flamengo conseguir, a comissão, o grupo de jogadores, trabalhar esse embalo para surfar nessa onda de um trabalho que anda muito bem para frente, melhor vai ser para a próxima temporada. Os objetivos de 2024, o que resta para o Flamengo, vão ter pouco impacto para o ano agora em si. Vai ser mais para colher os frutos lá na frente. E aí? No vestiário rubro-negro? Eu concordo plenamente com o Zupac, essa leitura. Você tem muitas motivações para jogar pelo Flamengo, né? Um campeonato brasileiro. Apesar da vaga garantida na Libertadores, né? Você não sonhar mais com o título, mas tem uma mobilização de torcida, né? O peso de camisa, a pressão que se ia jogar no Flamengo e conseguir resultados, enfim. Mas eu acho que a maior delas hoje é esse cenário Filipe Luís. Eu acho que assim, é a mobilização de vestiário para que o time continue jogando bem, para que o time continue vencendo, para que o Filipe tenha um final de ano mais tranquilo, para que ele traga ainda mais segurança de trabalho para os candidatos, né, que estiveram aqui ontem na ESPN também debatendo, aquele que vencer, para que possa manter esse trabalho do Filipe Luís também em 2025. A gente sabe da relação dele com a maioria dos jogadores, né, que estiveram juntos com ele também dentro de campo. Então é isso. Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer o Cuiabá, mesmo fora de casa, mesmo com os desfalques, mas eu acho que esse fator Filipe Luís pode ser um grande incentivo para que o time do Flamengo continue produzindo bem. Gabigol, você citou as motivações, o PAC citou o Fortaleza. É um confronto direto no fim de semana contra o Fortaleza que pega a dupla Fla-Flu, né? Então o confronto contra o Fluminense e depois o Flamengo. Gabigol não está relacionado contra o Cuiabá e pode ser relacionado, a expectativa é que possa ser relacionado. Como é que você está vendo essa reta final? Sobre a utilização, sobre essa contagem regressiva, uma eventual despedida? Assim, do ponto de vista esportivo, tanto faz usar o Gabigol ou não. Ele não vai ficar, o Flamengo não tem muitos objetivos esportivos a serem cumpridos, né? Só essa mobilização daqui para o final, melhorar um pouco a classificação, como eu falei. Então, do ponto de vista esportivo, tanto faz se ele vai jogar ou não, né? Ele voltar para os jogos que restam, especialmente não esse, mas do próximo para frente, pelos 3 últimos jogos, o máximo que vai valer é para dar o direito ao torcedor de se despedir dignamente de um jogador que, goste o presidente atual ou não, goste o vice de futebol ou não, goste o treinador ou não, tá na história do clube. E alguns deles gostam, outros não, tá? Não quer dizer que todos não gostam. Mas a gente falou muito isso aqui. É legítimo que o torcedor tenha o direito de se despedir do Gabriel pela porta da frente. Se o Gabriel não está saindo do Flamengo da maneira mais positiva, mais cordial, mais afável que poderia com as pessoas do clube, com pessoas que mandam no clube, em relação ao torcedor, isso poderia ser feito, deveria ser feito pela porta da frente, para o bem do torcedor e para o bem da memória do Flamengo. Porque daqui a 40, 50, 70 anos, quando a gente não estiver mais aqui,
Vai se contar a história de 19, de 22, do Brasileiro de 20, da Copa do Brasil de 22, da Copa do Brasil de 24, e vai se falar muito do Gabriel. E é importante que se fale da maneira que ele saiu do Flamengo, mesmo que a negociação tenha sido frustrada em relação à renovação, rusgas com o dirigente, etc. e tal. Então, acho que a volta tem esse conceito, tem essa motivação, mais do que dentro de campo, porque isso não vai mudar rigorosamente nada. E aí, pode assinar embaixo só o que o Zupac falou? Pode. É só isso, não. É só assinar embaixo exatamente o que o Zupac colocou. Eu acho que esportivamente não tem impacto nenhum. Eu acho que o Flamengo vai conseguir se virar bem nos últimos jogos. Os objetivos são menores, né, com relação principalmente à pontuação do Campeonato Brasileiro. Mas diante da história do Gabigol, né, do relacionamento que ele teve durante a maior parte do tempo com o torcedor, eu acho que é merecido ele sair pela porta da frente, ele ter essa despedida com o torcedor dentro do campo. Independe da movimentação de arquibancada, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se o torcedor vai demonstrar todo o carinho que a gente imagina para o Gabigol em campo, ou se vai ter algum tipo de movimentação negativa, mas é um direito do torcedor ter essa movimentação, como também por méritos aí pela história construída no Flamengo, o Gabigol também merece essa despedida, né? E volta a repetir o que a gente falou do Ramon Dias, né? O problema do Gabigol não pode... O problema entre pessoas, entre Gabigol e Landim, Marcos Braz, não pode ter relação com a instituição nesse momento e principalmente com o torcedor. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo merece essa despedida. Eu acho que o Gabigol, por tudo que produziu, também merece estar em algum jogo dentro do campo para sentir ter esse último relacionamento com o torcedor flamenguista, e a gente torce muito para que isso aconteça. Você, só pra gente seguir, assina aí? Como é que você assinaria embaixo? Só assina embaixo. Ele é canhoto, gente. Você viu só? E o Zupac também. Ou seja, eles estão batendo, eles vão disputar. A perna não, né? De perna. Então, por isso que eu fiz a brincadeira. O pessoal me chamou a atenção. Primeira vez que eu vejo gesticulando, é porque me chama sempre a atenção. Sempre quis ser canhoto. Redação ESPN, trazendo tudo do debate. Como sempre, muito bem conduzido por Gláucia Santiago, do interior paulista para o mundo. Amigos e amiga, Natália Ferrão, professor Celso, Rafael Prats, quem for eleito agora no início de dezembro, terá quais objetivos, quais os principais desafios do futuro presidente do Flamengo? Professor Celso. Dizem que é mais difícil do que chegar no topo é se manter no topo, né? Esse é o grande desafio da próxima gestão, seja de oposição, e Maurício corre mais por fora. A oposição do BAP é uma oposição que até outro dia era a situação. Então, manter esse status que o Flamengo tem hoje, né? Do ponto de vista de administração, do ponto de vista financeiro. Houve uma evolução do Bandeira para cá. O Bandeira pavimentou um caminho, primeiro saneando as contas do Flamengo, né? E depois, num segundo momento, alcançando aquelas conquistas que um dia eram cobradas lá no começo desse trabalho. O Flamengo era muito cobrado pelas conquistas em campo, depois elas vieram. Agora é um trabalho de pavimentação, manutenção. Tem a questão do estádio, eu acho que é um ponto importante, foi muito falado ontem também. Como vai ser não só erguer o estádio, mas manter esse estádio, qual vai ser o processo, qual vai ser a logística ali para o Flamengo manter o estádio. Então tem os dois lados. É mais um trabalho de manutenção, ao contrário de outros clubes do Brasil, não é uma questão de salvação. Eu diria, professor, dos clubes brasileiros tem que ser salvo, o Flamengo não. Entre esses objetivos, eu colocaria ter um departamento de futebol mais organizado, mais profissional, para andar ao lado dessas boas finanças, de todo esse dinheiro que tem o Flamengo, de todo esse poder de contratação que tem o Flamengo, sempre disputando títulos e vencendo alguns nos últimos anos, mas ter um departamento de futebol mais profissional e mais organizado. Você concorda, Prats? Concordo. E me parece que os três candidatos pensam de maneira muito parecida nessa situação, né? Claro que o Dunche é o candidato apoiado pela atual diretoria, pelo atual presidente, que é o Rodolfo Landim. Por mais que tenha ali oposição, os três, obviamente, concordam que o clube, pelo investimento que tem, pelas receitas que tem, ele pode ser mais profissional. É aquela história. Ganhar os títulos que o Flamengo ganhou, claro que são importantes, muito importantes, né? Mas é possível ganhar ainda mais e ganhar talvez ainda melhor. Esse é um desafio do próximo presidente do Flamengo, né? Por mais que a gente tenha visto ontem, obviamente, ataques à atual gestão, ataques de quem apoia, de quem é contrário, os três me parece que concordaram muito nesse sentido, de que, olha, pela situação do Flamengo, o que já está bom pode ficar ainda melhor.
Você não pode se contentar, às vezes, ganhou 13, pode ganhar 15. Ganhou 15, tem que ganhar 18, porque tem condição para isso. E é um desafio dos 3 candidatos do próximo que vai ser eleito pelos sócios em dezembro. Mas essa profissionalização passa pelo calcanhar de Aquiles, né? Que é a questão política do Flamengo. Sim. O Flamengo é um bicho de 7 cabeças. E tem que resolver esse dó. Claro que os 3 em campanha não poderão tocar muito efetivamente nisso, porque para chegar lá eles precisam da política, e a política do Flamengo que causa esse descompasso entre algo que deveria ser mais profissional e não é, porque ainda é um clube. O Flamengo tem uma cabeça ainda muito do sistema do clube social, né? Isso atrapalha. Basta você ver número de votantes, tem toda uma questão aí. O Flamengo precisava de uma representatividade muito maior do que a que tem em número de votantes. Eu acho que todos os clubes do Brasil, o Inter em Porto Alegre está se aproximando disso. O Inter é um clube que hoje tem uma representatividade nas suas eleições mais próxima do que seria a ideal. Mas isso vai ter que ficar para as próximas eleições. Talvez até com um deles no poder, né? Natália Ferrão. Eu acho que a gente bate muito nessa questão da profissionalização, né? O futebol precisa disso. E ainda não é só no Flamengo, em qualquer clube, precisa. Cada vez mais o futebol se torna um negócio, se tornou um negócio, se tornou muito dinheiro envolvido, muita questão comercial, virou business, totalmente. Então você precisa ter pessoas qualificadas para fazer um planejamento de futebol correto, para que não seja... O Flamengo ele ganhou alguns títulos, apesar do planejamento equivocado. De você ter ali algumas dificuldades administrativas, porque tinham bons valores, tinha um bom elenco. Só que quando isso começou a dificultar um pouco na temporada, porque outros clubes se organizaram e começaram a bater de frente também, aí a coisa ficou complicada. Então, profissionalizar o seu departamento de futebol, para que o planejamento de futebol seja mais perto daquilo do ideal para uma temporada, ou planejamento a médio e longo prazo. Eu acho que esse é o ponto principal para o Flamengo a partir de agora com essas eleições. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018,
2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.